Fala aí, galera! Vou fazer mais um vídeo aqui, tá? Isso aqui foi um debate num grupo aí da irmã Sandra, né? Uma das que promoveu aí, tá? O último debate que eu fiz aí, o primeiro e último debate, né, que eu fiz aí no canal, que eu coloquei o vídeo aí, Sandra, esse grupo é dela, e participei aqui de um pequeno debate com um amigo aqui chamado Samuel, tá? Eu comecei falando aí sobre as duas casas de Israel e coloquei aí, né, com argumentos baseados dentro das Escrituras, o quanto o apóstolo Paulo não pregou para nós aqui nos dias de hoje. E eu provei isso nas Escrituras, né? Que se o apóstolo Paulo pregasse aqui para nós nos dias de hoje, ele simplesmente entraria em contradição com os profetas. Beleza? Para quem não me conhece, está entrando no vídeo pela primeira vez, sou Alexandre Moraes, do canal Escatologia Preterista Completa, tá? Sejam bem-vindos. Quem não se inscreveu, se inscrevam no canal, para que vocês possam receber vídeos, tá bom? Toda semana estou fazendo vídeos e estou postando aí, tá? É isso aí, galera. Então vamos lá, vou iniciar, tá bom? Bom dia, meus queridos. Vamos ao tema, né? 1 Timóteo 4:1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, né? Então todo conhecimento está atrelado ao Espírito. É o próprio Espírito que está dizendo e eu vou comprovar para vocês, conforme, né, o desenrolar da minha explicação. O que é apostasia? Apostasia é afastamento, né? Pode ser que eu esteja errado, mas lembro de ter estudado uma vez ou outra. Essa palavra é se apartar totalmente, né, do caminho, né, da visão inicial, né? Por exemplo, né, e perseverar no partir do pão, na comunhão e na doutrina dos apóstolos. Assim surgiu a igreja em Atos 2:42, né? Então, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 2, retende firme a tradição que vos for ensinada, quer por palavra, quer por epístola nossa, né, servindo aos apóstolos, né? A tradição que eles deixaram, a doutrina. Então, quanto mais se afasta disso, em se tratando da igreja, né, mais distante vai ficando, né? 3. Em que sentido se manifestava a constante apostasia do povo de Jerusalém? Isso aí é a outra aliança, né? A outra aliança, a aliança anterior, eu sou especialista em igreja, né? Eu sou um péssimo especialista no Novo Testamento, né? Então eles se apostataram tanto que uma hora eles invalidaram aquela aliança, como está lá em Jeremias 31, 32, 33, né? A ponto de Deus enviar uma nova pelo Messias, eles rejeitarem também. João 1:11 veio para que era o seu, mas o seu não receberam, né? E estamos aí no gentil, né? Na igreja composta de gentios e judeus, né? Não tem divisão, né? Derrubou a parede de fazer separação, está em Efésios 2, e ainda assim apostatando cada vez mais, né? 4. O que é comparado à apostasia? É tudo que descaracteriza, né, a ordem inicial da igreja, as suas doutrinas, né? Enfim, há um mundanismo entrando no secularismo, entrando no mundo, né, na igreja, né? A igreja, ela foi chamada para ser sal da terra e luz do mundo, como falou o Messias no Sermão da Montanha. A partir do momento que ela está igual, então já não está temperando, né? Para mais nada presta, né? 5. O que é essencialmente necessário para evitar a apostasia? Primeiro que é bíblico, né? Não tem como evitar, que é uma profecia bíblica. Esse é um dos textos, né, que fala da apostasia, né? E segundo, aqui, não, mas tem mais questões para responder, né? 6. Haverá um perigo especial de apostasia? É claro que tem, né? O próprio texto está dizendo aí. O próprio texto explica a questão número 7, que nos últimos tempos virão apostasias, né? Em meio a tantas religiões, como distinguir a verdadeira? Aqui que eu queria chegar, né? O apóstolo João, 1 João, capítulo 2, diz que nós temos a unção do santo, que essas coisas ele escreve acerca dos que vos enganam, e a unção do santo permanece em nós, né? Não precisando que alguém ensine nós coisa alguma. Não quer dizer que Deus não deixou pastores, autores, né? Efésios
4. Dons para que haja o ensino, mas tem o ensino do bom mestre e do falso mestre. Então esse texto de 1 João capítulo 2 fala da unção do santo, que vai delegar, que por mais que você esteja, né, se servindo de um mestre, seja bom ou mal, né, quem vai selar no seu coração a verdade ou a mentira é a unção do santo, é o Espírito Santo, que não permite que você caia no engano, até porque ele é dado como um penhor, né, segundo Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, né, e 2 Coríntios, em um dos capítulos lá, né, então ele está aí para garantir o processo até aquele dia. Que você não se perca, que você não tropece na fé, né? Errar todos erramos, pecar todos pecamos, temos o sangue de Cristo. Mas é bem o momento que você retrocede na fé, né, Jesus ele foi bem claro, aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei diante do meu Pai. Uma ótima tarde a todos do grupo, hein? Tô entrando, hein? Tamo junto. Fala, meu mano Samuel, você tá querendo trazer os últimos dias pros dias de hoje, cara? Vamos analisar o que tá escrito. Primeiro a gente vai analisar, meu mano Samuel, para quem que Jeremias profetizou em Jeremias capítulo 31 e ver se esses gentios somos nós, cara. Porque não faria sentido, né? Se esses gentios somos nós aqui, brasileiros, nos dias de hoje, não faria sentido nenhum Jeremias dizer o seguinte: dias virão, afirma o Senhor, quando estabelecerei uma nova aliança com... Vê se é com o Brasil, com outras nações que está escrito aí. Se não as duas casas, cara. Casa de Israel, que são os efraimitas, e a casa de Judá, que era contida por 2 tribos apenas, que era somente Levi e Judá, porque as 10 estavam perdidas em outras nações. Aí depois a gente pega Ezequiel, capítulo 34, ele vai falar no versículo 11. Eu, o Senhor Deus, digo que eu mesmo procurarei e buscarei as minhas ovelhas. Agora vamos ver aqui se ele vai falar essas ovelhas de outras nações. Olha só, hein? Como um pastor busca suas ovelhas e estão espalhadas, fazendo pareamento com João, capítulo 10. Aí beleza, aí ele vai continuar no versículo 12. Todos os lugares por onde foram espalhadas naquele dia de escuridão e desgraça, né? Elas foram espalhadas por causa do rei da Assíria, que deportou as 10 tribos para outras nações e elas se perderam, se misturaram com outros povos. Beleza, versículo 13, olha aí, ó. Eu as tirarei de países estrangeiros e as ajuntarei e as trarei de volta à sua própria terra. Mas peraí, o Deus não é Deus de todas as nações? Então por que Deus vai fazer isso? Tirar essas ovelhas de outros países para trazer para sua própria terra, que é Israel? Diz para mim, cara. Aí depois, no versículo 14, no finalzinho, ele vai falar assim, ó. Deixarei que elas pastem em bons pastos, nas subidas das montanhas, nos vales, em todos os pastos verdes do Brasil, é o que está escrito aí, ou da terra de Israel, meu mano. Olha aí, ó. Você que é historicista, eu acho que você deveria valorizar o que está escrito, né? Vamos lá, tem mais aí, ó. 15. Eu mesmo serei o pastor do meu rebanho. Olha aí, ó. 16. Procurarei as ovelhas perdidas, trarei de volta as que estiverem. Desviaram, farei curativo nas machucadas e tratarei das doentes. Olha, fazendo pareamento com João capítulo 10. Preste atenção no versículo 23, olha só, hein? Versículo 23 vai vir um apontamento para Jesus Cristo. Eu darei às minhas ovelhas um rei, que será como meu servo Davi, para ser o seu único pastor. João capítulo 10. Agora versículo 24, ó. Eu, o Senhor, serei o Deus delas, e um rei como meu servo Davi será o seu governador. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Farei uma aliança com elas para garantir que tenham segurança. Acabarei com todos os animais ferozes que há no Brasil. No versículo 25? Claro que não, né? Na terra de Israel, é o que está escrito aí. Agora preste atenção no versículo 30, olha aí, ó. Todos ficarão sabendo que eu protejo Israel e que Israel é o meu povo.
Então quer dizer que o apóstolo Paulo se contradiz com o profeta Ezequiel. Então eu tenho que considerar o profeta Ezequiel, que foi a boca de Deus, um merda. Ou um Deus que volta atrás na sua palavra, ou é pego de surpresa. E aí? Zacarias capítulo 10, a partir do versículo 4. E vamos ler até o versículo 9 e vamos ver se a gente encontra outras nações aí. Vamos ver se Brasil, China, Japão está aí. Se não, as duas casas de Israel. Olha só, hein? De Judá sairá a pedra angular. Quem é? Jesus Cristo. Dele, a estaca da tenda. Dele, o arco de guerra. Dele sairão todos os chefes juntos. E serão como valentes, que na batalha pisam aos pés os seus inimigos na lama das ruas. Pelejarão, porque o Senhor está com eles. E envergonharão os que andam montados em cavalos. Fortalecerei a casa de Judá, que é uma das casas de Israel, e salvarei a casa de José. Casa de José, a descendência de José. Preste atenção, hein? E falo-ei voltar, porque me compadeço deles, e serão como se eu não os tivesse rejeitado, porque eu sou o Senhor, seu Deus, e os ouvirei. Preste atenção no 7. Os de Efraim, quem são esses de Efraim? As 10 tribos, que estavam perdidas em outras nações. Serão como um valente, e o seu coração se alegrará como pelo vinho. Seus filhos verão e se alegrarão. O seu coração se regozijará no Senhor. Eu lhes assobirei e os ajuntarei. Né? Cumprindo aí a profecia de Jeremias, capítulo 31. E a profecia de Amós, capítulo 9. Porque os tenho remido multiplicação, como antes se tinham multiplicado. Ainda que os espalhei por entre os povos, né? Porque eles foram deportados pelo rei da Síria, eles se lembram de mim, em lugares remotos viverão com os seus filhos e voltarão. Olha aí, ó. Fala aonde que tem alguma profecia aí falando de outras nações, de outros povos, se não aí do retorno da casa de Efraim, de Israel, se juntando com a casa de Judá. Ou seja, as 12 tribos. Ezequiel capítulo 37, versículo 16, Ezequiel vai profetizar. Tu, pois, ó filho do homem. Quem era o filho do homem ali? Ezequiel. Toma um pedaço de madeira e escreve nele: para Judá, uma das duas casas, e para os filhos de Israel, seus companheiros. Depois toma outro pedaço de madeira e escreve nele: para José, pedaço de madeira de Efraim, e para toda a casa de Israel, seus companheiros. Junte-os um ao outro, fazem deles um só pedaço, para que se tornem apenas um na tua mão. Fazendo o quê? Essa profecia é para quê? Simplesmente aí destruindo o muro da inimizade entre as duas casas, onde se cumpriu lá em Jesus Cristo, morrendo na cruz e estabelecendo uma nova aliança. Efésios capítulo 2, versículo 14, onde o apóstolo Paulo vai falar que o muro da inimizade foi quebrado, e o apóstolo Paulo deixa claro ambos. Ambos significa dois. Se fosse o muro da inimizade de todas as nações, não estaria ali ambos, ou não estaria ali o número 2, que significa as duas casas. Então, como que eu vou pegar, por exemplo, a palavra de apóstolo Paulo de Efésios capítulo 2, 14, e querer jogar para um mundo cosmos, cara? Se os profetas, eles são bem claros e enfáticos em afirmar a respeito das duas casas. Não faz sentido, né? Logo, o apóstolo Paulo simplesmente seria aí, né, um fanfarrão. Ou senão eu vou falar igual os ateus falam, um Apolônio de Tiana, né? Uma criatura criado aí pela Igreja Católica, os pais da Igreja, porque é isso que eles falam. E eles só falam isso, inclusive os judeus ortodoxos, né?
Justamente porque dentro aí dessa escatologia que vocês apresentam aí, futurista, é o apóstolo Paulo a todo momento se contradizendo contra os profetas. É simplesmente uma falácia e uma tremenda de uma piada. Aí versículo 19, tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, eis que tomarei o pedaço de madeira de José, que esteve na mão de Efraim e das tribos de Israel, suas companheiras, e o juntarei em pedaço de Judá, e farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na sua mão. Fazendo o quê? Restaurando aí as 12 tribos da casa de Israel. Meu servo Davi reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor. João capítulo 10. É o pareamento também com Ezequiel 37, além do 34. Andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão no Brasil? Vê se é isso que está escrito aí. Habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, Israel, na qual vossos pais habitarão nela. Eles, os filhos de seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Agora preste atenção no versículo 28. O meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Isso aqui é apontando para Jesus Cristo, que é o tabernáculo de Deus que paira sobre os homens, que desce do céu. Agora olha aqui, 28, hein? Preste atenção. As nações saberão que eu sou o Senhor que santifico outras nações? Ué, por que ele vai falar isso? Já que ele santifica, né, o mundo cosmos, já que Deus é universalista, para que ele iria falar isso aqui? Ele é bem enfático aqui em falar que ele santifica Israel e não outras nações. Outras nações ele coloca que ficariam sabendo disso quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Isso está lá em Hebreus, faz o pareamento com o autor aos Hebreus. Hebreus capítulo 9, está lá. O tabernáculo que desce do céu e paira sobre eles. Isso é Jesus Cristo reinando na mente deles. E eles sendo o templo do Espírito Santo. Olha aí, ó. Ô, meu irmão, hoje eu não vou entrar nessa contigo, não. Um abraço aí, fica na... Olha aí, ó. Mais uma aí, ó. Oséias capítulo 1. Aí eu vou ler o 7, ó. Porém, da casa de Judá me compadecerei e os salvarei pelo Senhor seu Deus. Pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, e nem pelos cavalos, e nem pelos cavaleiros. Por que ele fala isso? Porque Jesus Cristo não viria fazer guerra de forma literal. Seria uma guerra espiritual, né? Não seria literal. Aí, versículo 10. Todavia, o número dos brasileiros de outras nações é o que está escrito aí? Ou dos filhos de Israel será como a areia do mar? Aí depois ele vai dizer, ó, olha só o versículo 11. Os filhos de Judá, ou seja, a casa de Judá, e os filhos de Israel, ou seja, os efraimitas, as 10 tribos que estavam perdidas em outras nações, se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, que foi quem? Jesus Cristo, o verdadeiro pastor das suas ovelhas. Mais uma vez, apóstolo Paulo se contradizendo com mais um profeta da Taná. É simplesmente bizarro, né? Mas estamos juntos, hein? Vou ficar aqui no grupo dando uma de monólogo. Já que ninguém quer debater comigo, vou ficar por aí. Valeu? Uma ótima tarde a todos do grupo aí. E olha que eu coloquei só uma faísca, tá? Isso aqui é só uma besteirinha que eu coloquei aqui, tá? É muito mais profundo do que isso. Beleza? Tamo junto, um grande abraço a todos vocês aí. Valeu, meu mano Samuel. Um abraço, meu camarada. Um abraço. Tamo junto, hein? Eu ia embora, mas não vou não. Vamos botar mais um pouco aqui, ó. Isaías capítulo 11, versículo 1. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Né? Sabemos que isso aqui é um apontamento para Jesus Cristo.
tá? Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento, de temor do Senhor. Apontamento para Jesus Cristo. Só reolhar, né? Você fala Efraim, depois virou Samaria, tá certo. No tempo de Cristo, Israel era constituído de Judéia, Samaria e Galileia, né? Então eles estavam lá, e fora deles tinha todos os impérios pagãos, gregos, que Paulo evangelizou, né? Aí você quer pegar e colocar tudo isso dentro de Israel, de Jerusalém. Porque se Cristo voltou em 76 e todas as nações veio, todas elas têm que pertencer a Israel, sendo que elas eram gentílicas, né? Por isso que você não entende nada de província romana, né? Onde fica, por exemplo, né, Tessalônica, que ficava província de gregos, né? Que ficava na Macedônia, enfim. Eu acho que tudo isso ficou estabelecido no nosso debate. Aí quer trazer isso aí para o texto de Efésios 2, que é uma cidade de gentil na província romana da Ásia, né? Aí fala ali que Paulo fala que na velha aliança o gentil não tem a vez, agora na nova derrubou a parede que fez separação, gentil judeu. Aí você quer falar que gentil do tempo de Paulo, da igreja, não é o gentil de hoje, mas o termo gentil é genérico para todo mundo que não é da nação de Israel, de sangue. Agora preste atenção no versículo 13, ó. Ele vai afastar a inveja de Efraim. Quem é Efraim? As 10 tribos da casa de Israel, que não tinha ali, né, a proteção de Deus, a mão de Deus, porque só quem era considerado o povo de Deus era a casa de Judá, eram os judeus. Então Efraim era considerado como pagão, né, como gentílicas, correto? Aí ele vai falar, vírgula, no versículo 13, hein, de Isaías 11. E os adversários de Judá serão eliminados, né? Aqueles que lutavam contra Judá de outros povos. Ponto e vírgula. Preste atenção aí, ó. Efraim não invejará a Judá, e Judá não oprimirá a Efraim. E por qual motivo isso? Porque o tabernáculo de Davi seria restaurado, né? E Jesus Cristo, através da sua nova aliança, quebraria a inimizade entre ambas as casas, do qual o apóstolo Paulo faz a referência em Efésios capítulo 2, versículo 14. Mano, quem é gentil, cara? O que significa gentil? Gentil é quem não era judeu, cara. Gentil era quem não era judeu. As 10 tribos eram judia, cara? Fala comigo aí. Eles eram da casa de Judá? Vamos lá, hein? Aqui é a escritura, meu mano. Aqui é o que está escrito. Aqui é profeta. Vamos lá, continuando, hein? E não é conjectura não, tá? Eu não faço conjecturas, eu não debato me baseando em fé, não. Eu mostro o que está escrito. Vamos lá. Olha aí, ó. Ezequiel capítulo 34, 11. Eu, o Senhor Deus, digo que eu mesmo procurarei e buscarei as minhas ovelhas. As ovelhas que estavam espalhadas. Agora olha só, hein? Todos os lugares por onde foram espalhados naquele dia de escuridão e desgraça. Aí ele vai falar no 13. Vou ajuntar e trazer para a sua própria terra. Olha o pareamento que faz com João, capítulo 10. Olha lá. A divisão aconteceu em Israel, tá? Então todo mundo ali era judeu, ok? Então, quando separou por Roboão, aí, né, ele fez a sede em Efraim, o reino dele de Israel, né, e Judá e Jerusalém, né, ficou aquelas nações separadas. Você põe texto aí de, né, Deus falando que um dia eles iam se unir, que um dia eles vão se unir, né? Só que no tempo de Cristo, onde você quer jogar tudo para vocês ainda descer, né, era tudo judeu também, porque os samaritanos eram judeus, né, que eles são, né, os de Efraim, né, e estavam tudo junto ali naquela região que agora, né, Israel acabou-se por tornar uma província romana dividida em 3, né, Judéia, Samaria, que no caso é Efraim, né, e Galileia, que era a região mais simples onde veio Jesus, tipo Caipira, né? Mas fora isso que Paulo evangelizou, que você quer jogar tudo dentro disso aí, porque senão não cabe essa ideia de que Jesus vai se descer e as outras nações, né, não viram, né? Que é
Tudo é igreja de gentil, Éfeso, né? Cidade grega, né? Enfim, mas hoje eu não vou debater com você não, eu já entendi a sua visão, né? E o termo gentil é todo mundo que não é judeu. Agora esse povo aí de Efraim é judeu, né? É judeu. Então, agora porque o cara não era judeu no tempo de Paulo, 2000 anos atrás, né? Ele é gentil, nós também que não somos hoje, não é gentil também. Olha, João capítulo 10, ó. Versículo 16. Não, versículo 15. Eu sou o bom pastor, assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Agora olha o 16 de João 10, ó. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Qual era o curral ali de Jesus Cristo? Era a casa de Judá, para onde ele veio primeiro. Porque primeiro ele precisava pregar para aquelas ovelhas que estavam naquele curral ali, né, de Judá. Aí depois ele vai falar assim, ó, eu preciso trazer essas também. Não, aí depois ele vai falar assim, ó, no 16, ó, tenho outras ovelhas que não estão neste curral. E eu preciso trazer essas também. Por que ele fala que precisava trazer? Porque não eram dali da casa de Judá. Eram pagãos, pô. Eram gentios que estavam em outras nações e precisava ser restaurada a casa de Israel, pô. O tabernáculo caído de Davi, conforme vai falar Amós. E Amós vai dizer o seguinte. Fala, galera, eu dei uma pausa aqui. Tem uma parte aqui que Samuel ele fala o seguinte, olha só. Só que no tempo de Cristo, onde você quer jogar tudo para você descer, né, era tudo judeu também, porque os samaritanos eram judeus, né, que eles são, né, os de Efraim, né, e estavam tudo junto ali naquela região que agora, né, Israel acabou-se por tornar uma província romana. Samuel falou que os samaritanos eram judeus. Agora vê se faz sentido com o que está escrito. Olha só. João capítulo 4, versículo 9. Então lhe respondeu a mulher de Samaria. Isso aqui é uma passagem da mulher samaritana lá do poço, onde Jesus Cristo vai falar para ela que os verdadeiros adoradores, né, seriam aqueles que iriam adorar o Pai em espírito. Mas isso quando? Depois que o Espírito de Deus viesse sobre toda a carne, né, e se cumprisse ali no Atos dos Apóstolos, após a nova aliança. Então Jesus Cristo apontou para isso. Aí olha o que ele fala. Então lhe respondeu a mulher de Samaria. 2 pontos, abre aspas. Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Mas peraí, pô. Se ela era judia, conforme o Samuel falou aí, para que ela iria falar isso aqui? Vê se faz sentido. Vamos lá, vamos voltar pro debate, hein? Olha, João capítulo 10, ó. Esse aí que você usou, o tronco de Jessé, o renovo de Jesus, com certeza, né, no milênio, né, vai quebrar essa rivalidade aí, enfim, na verdade não tem nem como saber, né, eu sei que Israel vai ser restaurado com as suas 12 tribos como era antes, né, é isso, é essa a promessa. Amós capítulo 9, versículo 11, naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e vou levantar das suas ruínas e restaurarei. E vou restaurá-lo como fora nos dias da antiguidade. Quais foram esses dias da antiguidade? Quando estavam ali os 3 reis legítimos de Israel. Saul, Davi e rei Salomão. Onde as 12 tribos eram intactas. Então essa é a promessa aqui de Amós. E quando que se cumpriu isso? No Atos dos Apóstolos. Vamos lá. Olha aí, ó. Atos capítulo 15, versículo 14. Expôs Simão como Deus, primeiramente, visitou os gentios, porque Pedro foi o primeiro, né? A gente tem um exemplo ali de Cornélio. A fim de constituir entre eles um povo para o seu nome, se cumprindo aí essas profecias que eu já li aí, de Ezequiel, de Oséias, de Isaías, Jeremias, né? E tem mais aí que eu vou colocar depois, hein? Não paro por aí, não. Depois ele vai dizer, dentre eles um povo para o seu nome, né, do qual Jesus Cristo seria o único pastor deles. 15. Aí Tiago vai falar o seguinte, confere com isto as palavras dos profetas. Por que profetas? Porque não foi somente Amós. Como eu falei aí, foi Isaías, Jeremias, né, Oséias e outros profetas que profetizaram isso, tá? Essa junção das duas casas.
Olha só, hein? Cumprindo estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi e vou restaurá-los das suas ruínas. Ou seja, Tiago aqui simplesmente citando o que foi falado por Amós em capítulo 9. Depois ele vai dizer, para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. E por que ele vai falar todos os gentios? Porque gentio aí eram os não-judeus, ou seja, os que não eram da casa de Judá e estavam perdidas em outras nações. É um Cristo que, segundo a Escritura, vem para restaurar. Esse veio, acabou com tudo, destruiu tudo, dispersou todo mundo. Já pensou lá em Atos 1, né? Nesse tempo restaurará todos o templo de Israel, Senhor Jesus? Eu nem te conto, meu filho. Restaurar com trator? Como que os samaritanos eram judeus? Então Jesus Cristo é um merda. Porque olha só o que Jesus Cristo fala. Preste atenção, hein? Você está falando que samaritano era judeu, então vamos lá. Aí você vai lá, né, no livro de Atos, depois do envio do Espírito Santo, depois de Pedro, né, antes mesmo de Pedro ter tido aquela visão, né, aí os samaritanos também receberam, né, a palavra Atos 8. Me explica aí, cara. Olha a mulher samaritana aí, a cananeia. Jesus Cristo vai falar no versículo 24, quando ela pede para curar a filha dela. Mas Jesus respondeu o seguinte, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí no versículo 25, ela porém veio e o adorou dizendo, Senhor, socorre-me. Então ele respondendo, disse para essa mulher, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los para os cachorrinhos ou para os de fora, em outra linguagem. Onde que a mulher samaritana era judia, cara? Então por que Jesus Cristo faria isso aí? Fala comigo aí, vê se faz sentido. Depois você vai para Atos 13, né? Já em Atos 11, Antioquia, primeira cidade de gentil, né? Recebeu o Espírito Santo, teve até um conflito com Pedro, que quis dar uma de judeu lá, né? Entre os gentios, então Paulo precisou confrontar ele, né? Então só gentil, cara, só gentil. E gentil é um termo genérico, serve para qualquer um que não é judeu, né? Até hoje. Não foi inicialmente, né? Até em Atos 10, Pedro T, né? A revelação, quando ele vai evangelizar o primeiro gentil, Cornélio, né? Aí a partir dali tá tudo liberado, né? Começou no 11 com Antioquia e foi, nunca mais parou. Seus embasamentos são muito fracos, cara, descontextualizado. Pra mim isso aí é até estressante, não é prazeroso. Isso aí pra quem conhece o contexto bíblico é lamentável, entendeu? É doutrina de rabisco. Eu sou um cara que lê da esquerda pra direita. Nunca precisei de livro de teologia, nem de professor. Mas os samaritanos ali, eles receberam por quê? Porque Jesus Cristo morreu na cruz, correto? E o muro da inimizade que separava as duas casas, ou seja, a casa de Judá e a casa de Israel, que eram os efraimitas, foi quebrado, cara. Então é óbvio que aí a mensagem de Jesus Cristo foi para outros povos. As 10 tribos de Israel e mais aqueles que se misturaram com eles. Ué. Só para a gente finalizar aí, ó. Romanos capítulo 11, versículo 25. O apóstolo Paulo vai falar para a igreja de Roma. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este ministério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Essa plenitude dos gentios, ela precisaria ser cumprida após a morte de Estevão no ano 34 depois de Cristo, até o ano 70, para que se propagasse aí as 7 igrejas da Ásia, tá? E, né, fosse restaurado ali o tabernáculo caído de Davi e fosse cumprido o que está lá em Êxodo, capítulo 19, que inclusive João, o apóstolo João, vai falar em Apocalipse, capítulo 1, o seguinte: ele vai falar em Apocalipse 1, versículo 5, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, e o soberano dos reis da terra.
né? Esses reis da terra foram todos os reis que lutaram contra Israel, desde o Egito até o Império Romano, né? Ele que nos ama e mediante seu sangue, né, a crucificação dele na cruz, né, estabelecendo uma nova aliança, nos libertou de todos os nossos pecados, que era a iniquidade perante Deus, né? Conforme todos os atos ali que eram considerados na antiga aliança, ou seja, no primeiro pacto ainda, onde a lei de Moisés escrita não tinha poder nenhum, né, para aperfeiçoá-los. Então eles eram completamente escravos do pecado. E nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus, o seu Pai, se cumprindo aí, né, o que Deus já tinha prometido desde do primeiro pacto, da primeira aliança, conforme está lá em Êxodo, capítulo 19, a partir do versículo 5, né, que era torná-los eles reis e sacerdotes. Isso desde a primeira aliança que eles quebraram. Aí depois o apóstolo Paulo ele vai terminar essa parte aqui no versículo 26. E assim todo Israel será salvo. Porque o objetivo ali era salvar Israel e cumprir a promessa que Deus fez desde lá de Êxodo, né? Torná-los reis e sacerdotes, como está escrito. Escrito aonde? Em Isaías capítulo 49. Entendeu? Isaías capítulo 49. Né? Aí depois ele vai falar, virá de Sião o libertador e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Por que ele fala apartar a impiedade de Jacó? Porque simplesmente ele, né, faria com que retornasse. O próprio Deus faria com que essas 10 tribos que estavam perdidas em outras nações retornassem e ali fosse erguido novamente o tabernáculo de Davi, onde Deus, né, novamente ali estaria com as mãos sobre eles. E eles passariam a ser o povo do Eterno. As 12 tribos de Israel seriam restauradas e teria a grande oportunidade de entrarem numa nova Jerusalém. Por isso que Isaías 59, 20 vai dizer o seguinte, virá o Redentor a Sião e aos de Jacó que se converterem. Por que se converterem? Porque estavam perdidos. Então eram considerados como gentios, pagãos, né? Porque não estava ali dentro da casa de Judá, onde Jesus Cristo primeiro veio para eles. Diz o Senhor, quanto a mim, esta é a minha aliança com eles. Diz o Senhor, o meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem da dos teus filhos, nem da dos filhos de teus filhos, não se apartarão desde agora e para todo o sempre, diz o Senhor. Aí depois, em Isaías capítulo 49, vamos lá. Eu vou ler aqui só os grifados para não ficar muito grande. Né? No versículo 13 ele vai dizer, tu és o meu servo, Israel, em que me gloriarei, né? Esse apontamento aqui é para quem? Para Jesus Cristo. Porque ele seria ali o mediador dessa nova aliança, do novo pacto, onde o tabernáculo de Davi seria reconstituído, né? Reconstruído, digamos assim. Aí no versículo 5, grifei de novo aqui, olha só. Mas agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser o seu servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele. Ou seja, restaurar as 12 tribos, do qual as 10 estavam perdidas em outras nações. Continuando, olha aí, ó. Versículo 6. Sim, ele declarou, de fato, pouco é para ti ser meu servo, a fim de restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta os filhos de Israel, que eu guardei. Também farei de ti uma luz para os gentios. Olha aí, ó.
de modo que leves a minha salvação para todas as nações até os confins da terra. Por que faria Jesus Cristo, né, luz para os gentios? Porque Jesus Cristo seria o mediador e quebraria o muro da inimizade entre a casa de Jacó e as 10 tribos de Israel que estariam perdidas em outras nações, e ali restauraria o tabernáculo caído de Davi, conforme vai mencionar em Amós capítulo 9. Versículo 7. Assim diz o Senhor, o Redentor, o Santíssimo de outras nações. Olha aí, ó. Israel, aquele que foi desprezado e odiado pela nação. Ao escravo de governantes, eis que reis o contemplarão na sua acessão majestosa, líderes e poderosos o verão e se ajoelharão aos seus pés em sinal de respeito. Porquanto eu, o Senhor, cumpro todas as minhas promessas. Eu, o Santo Deus de Israel, é o que está aí, ó, que te escolhi. Então, aonde que o profeta Isaías está aí mencionando ou apontando para outras nações? Então, o apóstolo Paulo simplesmente estaria entrando em contradição com Isaías, com Amós, com Oséias, com Ezequiel, né? Estaria fazendo aí dos profetas simplesmente uma falácia. É simples assim. É isso aí, galera. Um grande abraço a todos do grupo aí. Estamos juntos, hein? Estarei saindo. Fui! Valeu, rapaziada. Isso aqui foi o final do debate, né? Como vocês viram lá em cima. Deixa eu até retornar aqui, ó. Tá vendo aqui? Samuel não quis continuar debatendo, ele saiu do grupo. Então não deu para continuar, né? É um debate muito maneiro. Falar sobre as duas casas de Israel não é fácil, é complexo, porque a gente sempre aprendeu aí, né? Segundo aí a escatologia futurista, né? Os pais da igreja, que trouxe aí a igreja católica e da católica saiu o protestantismo, e trouxe aí, né, todas essas articulações com relação ao Novo Testamento, fazendo aí oposições com relação ao profeta, dentro de um entendimento da escatologia futurista que não faz sentido nenhum, porque simplesmente coloca o apóstolo Paulo em contradição com todos eles. Entendeu? Eu queria me aprofundar mais aqui nesse debate, mas infelizmente Samuel não continuou. Então não deu para eu me aprofundar, porque tem muitas coisas, muitos mais relatos, passagens, né, que vai enfatizar isso aí. Entendeu? É isso aí, rapaziada. Quem não se inscreveu no grupo, se inscreva aí, né? Para que vocês não deixem, não percam aí a oportunidade de estar por dentro dos próximos vídeos, tá bom? Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo. Fui que fui!